Dizem que quando a vida quer levar alguém ao limite, ela não se contenta com um único empurrão. Ela derruba, pisa e depois joga mais algumas pedras só para ter certeza de que a pessoa vai ficar ali. Phoebe Sinclair entendeu isso mais claramente do que ninguém naquela tarde úmida de setembro. Enquanto estava parada em frente à casa alugada e precária em Trema, olhando para a folha de papel branca pregada na porta de madeira podre. Aviso de despejo. 72 horas, 3 dias para desaparecer daquele lugar. Apoiada em seu ombro. A pequena Rosie, de 5 anos, cochilava, sua respiração constante e quente contra o pescoço de Phoebe. A criança não sabia que sua mãe havia sido enterrada exatamente 3 dias antes. O acidente de carro aconteceu em uma noite chuvosa, em um trecho deserto da rodovia. A polícia disse que o veículo perdeu o controle e capotou 3 vezes. Disseram que a morte foi instantânea, mas Phoebe não acreditou. Ela tinha visto os hematomas no pulso da irmã quando foi chamada para identificar o corpo. Ela tinha visto como o carro estava amassado por trás, como se alguém o tivesse atingido de propósito, mas ninguém quis ouvir. O caso foi encerrado após 48 horas. Acidente. Fim da história. Phoebe tinha 27 anos e já foi subchefe na Maison Doré, o restaurante mais fino do bairro francês. Ela trabalhou lá por 4 anos, até que Conrad Beaumont apareceu com uma oferta que ela não podia aceitar. Ele queria que ela cozinhasse privadamente para suas festas de portas fechadas. O tipo de festa que todos sabiam que servia mais do que comida. Phoebe recusou. Na semana seguinte, ela perdeu o emprego. Seu pai, Antoine Sinclair, tinha sido um chefe lendário na cidade, mas o câncer o levou a 3 anos. E sua mãe, ela desapareceu quando Phoebe tinha 11 anos, sem uma palavra de explicação. Phoebe estava acostumada a ser abandonada, mas desta vez era diferente. Desta vez ela tinha Rosie. Ela se lembrava daquela manhã em que sua irmã estava se preparando para sair. Sua irmã pegou sua mão e olhou diretamente em seus olhos, com uma seriedade que Phoebe nunca tinha visto antes. Ela disse que, não importava o que acontecesse, Phoebe tinha que manter Rosie segura. Nunca deixar a menina cair no sistema de adoção. Nunca. Essa foi a última vez que Phoebe a viu viva, e agora ela só tinha 72 horas. 3 dias antes que os serviços de proteção à criança batessem à sua porta. Essa pequena janela de tempo era tudo o que a separava de perder Rosie para sempre. Ela tinha dinheiro suficiente na bolsa para 3 dias. Não havia ninguém a quem recorrer. Phoebe apertou Rosie mais forte em seus braços. Ela não deixaria isso acontecer, nem que custasse sua vida. E naquele exato momento, o som de um motor chegou do outro lado da rua. Não era o som de um carro comum, mas algo baixo, suave, caro. Um reluzente Bentley preto moveu-se lentamente em sua direção e parou bem em frente à casa. A porta do carro se abriu, e o homem que saiu fez o sangue nas veias de Phoebe virar gelo. Conrad Beaumont, 72 anos, cabelo prateado, penteado para trás, um terno cor de creme com um corte perfeito. Ele era dono dos 3 maiores cassinos da cidade, de inúmeras propriedades e de conexões poderosas o suficiente para fazer até o prefeito andar na linha. As pessoas o chamavam de o rei não coroado de Nova Orleans. E agora aquele rei estava ali, com os olhos fixos nela, um sorriso na boca que não podia ser decifrado. Porque o homem mais poderoso da cidade apareceu no exato momento em que ela chegou ao fundo do poço. A resposta mudaria o destino de Phoebe para sempre. Se você quer saber o que Conrad trouxe com ele, por favor, dê um like no vídeo e compartilhe com quem ama histórias profundamente emocionantes. Inscreva-se no canal para não perder a próxima parte. Phoebe não esperou que ele batesse. Ela deitou Rosie no sofá velho, puxou o cobertor fino sobre a menina, então deu um passo à frente e abriu a porta antes que Conrad Beaumont pudesse levantar a mão. Ela aprendeu há muito tempo que ao ficar cara a cara com um predador, você nunca deve deixá-lo ver você tremer. Conrad entrou na casa alugada como se estivesse entrando em um de seus próprios cassinos de luxo. Seus olhos cor de aço percorreram o cômodo apertado, as paredes manchadas de umidade, a mesa e as cadeiras gastas com pernas bambas, cada sinal de pobreza que ele nunca fora forçado a tocar em sua vida. Um sorriso fino como uma lâmina apareceu em seus lábios. Phoebe cruzou os braços sobre o peito e perguntou-lhe claramente o que ele queria. Conrad sentou-se lentamente na cadeira de madeira sem esperar ser convidado. Como se esta casa pertencesse a ele e, de certa forma,
Isso não era mentira. Ele, pessoalmente, era dono da empresa de administração de imóveis que a estava expulsando. Com uma voz calma, ele disse que viera por causa de algo relacionado ao pai dela, Antoine Sinclair. O nome causou uma dor aguda no peito de Phoebe, embora já tivessem se passado 3 anos. Conrad disse a ela que antes de seu pai morrer, ele possuía um pedaço de terra na paróquia de Terrebonne. Nas profundezas do pântano do Bayou, ao sul da cidade, 30 acres que ele fora forçado a vender para Conrad para cobrir as dívidas esmagadoras deixadas pelas contas do hospital. Phoebe não sabia. Seu pai nunca havia falado sobre isso. Conrad continuou, seu tom tão leve como se estivesse falando sobre o tempo. Ele descreveu a terra a 3 horas da cidade de barco, no meio de um pântano tão profundo que nem os locais gostavam de se aproximar. O solo ficava debaixo d'água o ano todo. Jacarés se reproduziam ali como ratos, cobras venenosas pendiam dos galhos das árvores como frutas mortais. Não havia estrada de acesso, nenhuma eletricidade, nenhuma água potável, apenas uma cabana em ruínas que seu pai começara a construir anos atrás, agora quase engolida pela natureza. Ele deu de ombros e disse que, na verdade, planejava deixar aquilo lá e deixar a selva apagar do mapa. Mas então Conrad fez uma pausa, inclinou a cabeça e olhou para Phoebe com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ele disse que tinha ouvido falar dela, sobre a perda da irmã, sobre a sobrinha que agora não tinha mais ninguém para cuidar dela, sobre o aviso de despejo na porta da frente. Ele disse que era um homem de compaixão, quer ela acreditasse ou não, e que queria ajudá-la. Conrad tirou um conjunto de papéis do bolso interno de seu paletó e os colocou na mesa entre eles. Ele transferiria aquela terra para ela, sem nenhum custo, sem condições. Um presente, disse ele, em memória de Antoine e o talentoso chefe que ele um dia admirara. Phoebe olhou para os papéis, depois ergueu os olhos de volta para Conrad. Ela não era tola. Ela podia ver a armadilha aberta à sua frente. Ele estava lhe entregando um túmulo e chamando-o de lar. Ele queria que ela levasse sua sobrinha para o meio daquele pântano mortal, para um lugar onde ninguém poderia sobreviver. E quando ela finalmente desmoronasse, ele ficaria de longe e assistiria com um sorriso satisfeito. Esta era sua vingança pelo fato de ela ter ousado recusá-lo 3 meses antes. Phoebe perguntou-lhe diretamente o que aconteceria se ela dissesse não. Conrad sorriu, e o sorriso era frio como aço. Com uma voz suave, ele respondeu que dizer não estava perfeitamente bem. Nenhum problema. Era só que ele tinha ouvido dizer que os serviços sociais estavam sendo muito diligentes em tentar encontrar um lar para aquela pobre criança. Eles tinham uma longa lista de famílias ansiosas para adotar um órfão, e uma jovem desempregada, sem casa, sem família e sem apoio, não teria muita chance de convencer um tribunal de que era apta para criar uma criança. Phoebe sentiu como se alguém tivesse acabado de lhe dar um soco no peito. Ela se virou e olhou para o sofá onde Rosie dormia profundamente, agarrando seu ursinho de pelúcia com os 2 braços. A criança não tinha ideia de que seu destino estava sendo decidido naquela sala por adultos com planos e cálculos que ela nunca entenderia. Phoebe fechou os olhos por um segundo. Ela pensou na promessa que fizera à irmã. Pensou no pântano mortal que Conrad acabara de descrever. Pensou naquelas 72 horas passando minuto a minuto. Então ela abriu os olhos, olhou diretamente para o rosto de Conrad Beaumont e disse 2 palavras simples. Eu aceito. Conrad levantou-se e tirou um cisco imaginário da manga de seu terno. Ele disse que foi uma decisão sábia e que enviaria alguém com os papéis de transferência pela manhã. Ele lhe desejou sorte em um tom que ambos sabiam ser falso. Então ele saiu pela porta, deixando para trás o cheiro de colônia cara e a sombra do acordo que acabara de ser selado. Phoebe ficou ali, observando o Bentley desaparecer, sabendo que acabara de assinar sua própria sentença de morte. Mas era uma sentença que ela escolhera para si mesma, para manter Rosie, para cumprir sua promessa, mesmo que o preço fosse entrar direto no inferno. Na manhã seguinte, antes que o sol conseguisse queimar o véu de névoa que cobria a cidade, Phoebe já estava em um pequeno cais de barcos na periferia de Nova Orleans. Ela estava lá com 2 malas contendo tudo o que restava de sua vida e da de Rosie, algumas mudas de roupa, um punhado de pertences pessoais, o velho ursinho de pelúcia que Rosie nunca largava e uma pequena caixa com as fotos memoriais de seu pai e sua irmã. Rosie estava ao seu lado, uma mãozinha segurando firmemente a da tia,
seus olhos grandes e redondos olhando confusos para o velho barco de madeira que os esperava abaixo do cais. O barqueiro era um velho magro, esguio como um graveto, sua pele escurecida por anos de sol e vento, seus dentes amarelados aparecendo sempre que ele torcia o lábio. Ele não os cumprimentou, não fez uma única pergunta. Ele apenas olhou para a tia e a sobrinha com uma expressão que misturava pena e desprezo. Era o olhar de um homem que já tinha visto muitos tolos entrarem no pântano e nunca mais voltarem. Phoebe colocou Rosie no barco e a acomodou ao seu lado em um banco de madeira úmido. O velho ligou o motor e o barco começou a cortar a água, afastando-se do cais, da cidade, de tudo o que era familiar. As 3 horas seguintes os levaram por outro mundo. A cidade movimentada desapareceu lentamente atrás deles, substituída por canais sinuosos que se torciam como um labirinto sem saída. Em ambas as margens, ciprestes antigos emergiam da água negra. Seus troncos cinzentos e nus pareciam esqueletos de gigantes, estendendo os braços para o céu em um grito silencioso de socorro. Musgo espanhol cobria os galhos, pendendo em longas e sombrias cortinas, como mortalhas sobre a floresta. A luz do sol lutava para perfurar o denso dossel acima, e o que restava era apenas uma luz pálida e fantasmagórica, como se todo o pântano existisse dentro de outra dimensão. A água era negra e espessa como tinta, e nada podia ser visto sob a superfície. Phoebe não sabia a profundidade, não sabia que criaturas se escondiam lá embaixo, e talvez não quisesse saber. Rosie começou a se mexer, sua mãozinha apertando a manga de Phoebe. Ela olhou para a tia e perguntou com a voz trêmula se havia monstros ali. Phoebe forçou um sorriso tranquilizador e disse que não havia monstros, apenas árvores. Mas no momento em que as palavras saíram de sua boca, um enorme jacaré deitado ao sol em um tronco podre virou lentamente a cabeça em direção ao barco. Seus olhos frios e amarelos os seguiram enquanto passavam. Depois outro e mais outro. Phoebe contou pelo menos 5 jacarés em um curto trecho de água. De algum lugar no mato, perto da margem, veio o chocalho seco de uma cobra, afiado como um aviso da própria morte. Rosie se enterrou contra a tia e não ousou olhar para fora novamente. Phoebe envolveu os braços firmemente ao redor da criança e tentou conter as batidas em seu peito que pareciam prestes a explodir. Ela era a adulta. Ela tinha que ser forte. Mas por dentro... Ela engolia goles e mais goles de medo amargo. Após 3 horas, o barco começou a desacelerar. Phoebe levantou a cabeça e viu o cais, ou melhor, o que um dia foram cais. As tábuas de madeira estavam podres e tortas, parecendo a boca do velho barqueiro depois que quase todos os dentes caíram. Metade do cais havia afundado na água, e a outra metade parecia prestes a desabar a qualquer momento. E atrás dele, a cabana lá apareceu. Phoebe sentiu como se alguém tivesse acabado de lhe dar um soco no estômago. Conrad não havia exagerado. Se alguma coisa, ele tinha feito parecer melhor do que era. Não era uma cabana. Era uma ruína lutando para manter a forma de uma casa. O telhado de zinco enferrujado cedia pesadamente no meio, como as costas de uma besta antiga. As paredes de madeira inclinavam-se para um lado, com seções tão podres que se abriram em grandes vãos. As janelas não tinham mais vidro. Apenas tábuas pregadas em forma de X, como a marca de um lugar abandonado há muito tempo. Ervas daninhas e trepadeiras rastejavam por toda a base das paredes, como se a natureza estivesse lentamente engolindo os últimos vestígios do trabalho humano. O barqueiro nem se deu ao trabalho de levar o barco até o cais. Ele apenas se aproximou o suficiente para jogar as 2 malas na margem, quase como se as estivesse jogando fora. Então, com uma voz rouca de cigarros, lhe disse que um barco de suprimentos vinha a cada 2 semanas. Se ela precisasse sair antes disso, poderia encontrar seu próprio caminho. Phoebe estava prestes a dizer algo, mas ele já havia virado o barco. Ele cortou a água e se afastou, o som do motor ficando cada vez mais fraco até desaparecer completamente na curva do canal. O silêncio caiu. Não o silêncio pacífico de algum campo distante, mas um silêncio denso e sufocante, cheio de sons estranhos escondidos dentro dele. O zumbido interminável de insetos, o chapinhar da água em algum lugar distante, o estalo de um galho morto caindo, o som de algo se arrastando pelos juncos. Rosie começou a chorar. Não o choro alto e zangado de uma criança querendo um brinquedo, mas o soluço quebrado,
assustado e desesperado de uma menina jogada em um mundo que ela não conseguia entender. Lágrimas escorriam por suas bochechas redondas e seus pequenos ombros tremiam em ondas. Phoebe também queria chorar. Ela queria sentar na lama e chorar até não ter mais lágrimas. Queria amaldiçoar Conrad Beaumont, amaldiçoar o destino, amaldiçoar o mundo inteiro que a levara para aquele lugar. Mas ela não podia. Ela olhou para Rosie, sua sobrinha tremendo em seus braços. A criança que ela jurara proteger a qualquer custo. A única razão pela qual ela estava ali, no meio daquele pântano mortal. Phoebe respirou fundo e engoliu as lágrimas. Ela se ajoelhou, levantou o rosto encharcado de lágrimas de Rosie com as duas mãos e olhou diretamente nos olhos avermelhados da criança. Com a voz mais calma que conseguiu reunir, ela disse: "Está tudo bem, querida. Vamos limpar nossa nova casa. Vai ficar tudo bem. Eu prometo." Rosie deu um pequeno soluço sufocado, mas depois assentiu fracamente, seus bracinhos ainda firmemente enrolados no ursinho de pelúcia. Phoebe se levantou, pegou a mão da sobrinha e deu o primeiro passo nas tábuas podres do cais, em direção à cabana em ruínas, em direção à luta pela sobrevivência. Ela não sabia se conseguiria vencer, mas lutaria por Rosie, pela promessa, porque era a única coisa que lhe restava fazer. Dentro da cabana, era ainda pior do que Phoebe imaginara. A poeira cobria cada superfície com uma camada de quase 3 centímetros, e teias de aranha se estendiam do teto aos cantos das paredes como cortinas fantasmagóricas. O cheiro de mofo invadiu seu nariz e dificultou a respiração. A luz fraca do fim da tarde entrava pelas frestas do telhado e caía sobre o chão de madeira podre, em faixas escuras cheias de poeira flutuante. Não havia eletricidade, nem água potável, nada além de ruína e decadência. Em um canto do cômodo, havia um colchão velho e úmido, manchado com borrões de origem desconhecida. Quando Phoebe o virou, um enxame de ratos se espalhou em todas as direções, suas patas arranhando o chão de madeira e fazendo Rosie gritar de terror. Phoebe abraçou a sobrinha com força e a acalmou, dizendo que eram apenas ratinhos e não podiam fazer nada com elas. Mas ela mesma estava engolindo a náusea enquanto olhava ao redor do cômodo. Ela passou a tarde inteira limpando, varrendo camada após camada de poeira, arrancando teias grossas, arrastando o colchão mofado para fora, ao sol. Ela encontrou um balde de plástico rachado que ainda podia conter água, uma vassoura com o cabo quebrado e algumas lonas rasgadas no canto do galpão. Com isso e quase nada mais, ela tentou criar um pequeno espaço que fosse pelo menos um pouco limpo para Rosie. A noite caiu mais rápido do que ela esperava. Na cidade, a noite chegava devagar, anunciada pelas luzes da rua piscando uma a uma. Mas aqui, a escuridão caiu de uma vez, como um cobertor preto gigante jogado sobre o mundo. Não havia luzes de rua, nem o brilho da casa de um vizinho, apenas escuridão, densa e infinita. Phoebe tentou acender uma fogueira no velho fogão de tijolos no canto. A madeira estava úmida e a fumaça se espalhava por toda parte em vez de subir em uma chama adequada. Ela tossiu até engasgar, lágrimas escorrendo de seus olhos por causa da fumaça, mas ainda assim lutou para manter o pequeno fogo vivo por pelo menos um pouco de luz e calor. Rosie sentou-se encolhida na lona, com os olhos vermelhos da fumaça e de tanto chorar o dia todo. Mosquitos zumbiam ao redor das duas. Phoebe já havia usado o pequeno frasco de repelente de insetos que trouxera, mas parecia não fazer efeito contra os mosquitos ferozes do pântano. À meia-noite, os braços e pernas de Rosie estavam cobertos de picadas vermelhas e inchadas. A criança se coçava e chorava ao mesmo tempo, dizendo que coçava tanto que não aguentava mais. Phoebe pressionou água fria nas picadas, cantou canções de ninar que sua própria mãe costumava cantar há muito tempo e tentou convencer a menina a dormir. Mas do lado de fora da cabana, a noite do pântano despertava com todos os sons aterrorizantes imagináveis. Os insetos zumbiam sem parar, como um coro louco que nunca terminaria. A água chapinhava em algum lugar além da margem do canal. Galhos estalavam. Algo se arrastava pelo chão molhado do lado de fora da parede da cabana. Garras arranhavam a madeira podre. Phoebe ficou deitada segurando Rosie, uma mão firmemente enrolada na única faca de cozinha que trouxera. Ela não ousava fechar os olhos. Não ousava respirar muito fundo. Ela apenas ficou quieta,
ouvindo cada som na escuridão e rezando para que o que quer que estivesse à espreita lá fora não encontrasse um caminho para dentro. A primeira semana passou como um pesadelo estendido além da resistência. No primeiro dia, Phoebe encontrou um balde enferrujado que podia usar para coletar água da chuva, a única fonte de água potável que ela tinha esperança de conseguir. No segundo dia, o repelente de insetos acabou completamente, e ela teve que aprender a fazer algo para afastar os mosquitos misturando lama com folhas, lembrando-se vagamente do que seu pai lhe ensinara uma vez. No terceiro dia, ela tentou consertar o telhado que vazava, subindo em uma escada instável e podre, enquanto Rosie ficava embaixo, olhando para cima com olhos preocupados. No quarto dia, a escada quebrou. Phoebe escorregou, conseguiu agarrar a beira do telhado, mas uma chapa de metal enferrujado cortou um longo rasgo em sua panturrilha. O sangue jorrou, misturando-se com a água fétida do pântano a seus pés. Ela sentou-se na lama, segurando a perna sangrando. As lágrimas começaram a cair, e desta vez ela não conseguiu mais pará-las. Pela primeira vez desde que pôs os pés neste lugar, Phoebe se permitiu chorar. Não o choro quieto e sufocado dos dias anteriores, mas um choro real, quebrado e cru, do tipo que saía dela como uma criança abandonada no meio de um deserto. Por que ela estava aqui? Por que tinha que suportar tudo isso? Talvez Conrad estivesse certo. Talvez ela devesse desistir. Voltar para a cidade e deixar que os serviços sociais colocassem Rosie com uma família que pudesse lhe dar uma vida melhor. A menina teria um lar de verdade, eletricidade, água, comida quente, adultos que pudessem cuidar dela adequadamente, em vez de uma tia inútil que parecia não conseguir fazer nada direito. Então, uma pequena voz veio da porta. Tia Phoebe, você está machucada. Por que está chorando? Phoebe levantou a cabeça e viu Rosie parada ali, com seus olhos redondos e arregalados de preocupação. A criança ainda usava seu pijama amassado, o cabelo emaranhado de uma noite sem sono de verdade, os braços enrolados no velho ursinho de pelúcia que se tornara macio com o uso. Rosie avançou com cuidado, evitando as poças, e se ajoelhou ao lado da tia. Do bolso, ela tirou um pequeno curativo, algo que Phoebe nem sabia que ela guardava. Ela disse, deixa eu colocar para você, tá bom? Minha mamãe costumava fazer isso sempre que eu me machucava. Depois que coloca, para de doer na hora. Phoebe olhou para sua sobrinha minúscula, tentando com tanto esforço colocar aquele pequeno curativo sobre uma ferida do tamanho de uma mão. Era inútil. O curativo era muito pequeno, a ferida muito grande, mas o esforço no rosto da criança, aqueles olhos tão sérios que eram quase insuportavelmente doces, aquelas mãozinhas trêmulas tentando colocar o curativo reto, tudo isso partiu o coração de Phoebe e o costurou de volta ao mesmo tempo. Ela se lembrou por que estava ali. Lembrou-se da promessa que fizera à irmã. Lembrou-se do rosto de Rosie dormindo, pacífico e completamente confiante nos braços da tia. Não, ela não tinha o direito de ser fraca. Ela não tinha o direito de desistir. Não porque fosse forte, mas porque era a única pessoa que aquela criança tinha. Phoebe enxugou as lágrimas com as costas da mão enlameada. Ela agradeceu a Rosie e disse que se sentia melhor agora, que ela era uma menina muito boa. Então ela se levantou, com as pernas ainda sangrando, as roupas manchadas de lama, mas as costas retas e os olhos fixos na cabana. Ela disse a Rosie, vamos, querida, ainda temos muito trabalho a fazer. Rosie pegou a mão da tia e assentiu, e elas continuaram, porque era a única coisa que podiam fazer. Na terceira semana no pântano, Phoebe começou a se adaptar ao ritmo primitivo de vida que este lugar lhe impunha. Todas as manhãs, ela acordava com os gritos agudos dos pássaros, verificava as armadilhas de peixe que havia feito com galhos e corda, fervia a água da chuva para cozinhar e tentava evitar que Rosie morresse de tédio enquanto ela lutava com as 100 tarefas diárias de sobrevivência. Naquela tarde, Phoebe estava na beira da água, perto do cais, tentando pescar com uma rede que fizera de um pedaço de lona rasgada. O suor encharcava as costas de sua camisa, embora o dia já estivesse se inclinando para a noite. Rosie sentava-se a alguns passos de distância nos degraus da cabana, brincando com seu ursinho de pelúcia e falando sozinha, como as crianças costumam fazer. De repente, o som de um motor veio de longe. Phoebe levantou a cabeça e escutou. Não era o motor engasgado do barco de suprimentos ao qual ela se acostumara.
Este som era totalmente diferente. Mais baixo, mais forte, constante, como o batimento cardíaco de uma fera caçadora se aproximando. O instinto de sobrevivência, afiado por 3 semanas implacáveis, despertou de uma vez. Phoebe jogou a rede no chão, correu até Rosie, agarrou a menina pela mão e a puxou para dentro da cabana. Rosie perguntou alarmada o que estava acontecendo. Mas Phoebe apenas disse para ela entrar, rastejar para debaixo da cama e não sair até que a tia Phoebe a chamasse. Os olhos da criança se arregalaram de medo, mas ela obedeceu, agarrando seu ursinho de pelúcia enquanto se enfiava sob a estrutura da cama de madeira podre. Phoebe se virou, segurando a única faca de cozinha que possuía, e ficou na porta da cabana, olhando para o canal. O barco apareceu na curva, e não parecia com nada que ela já tivesse visto naquele pântano. Era uma lancha, seu corpo de alumínio preto, brilhando como se fosse polido todos os dias. Motores duplos rugiam atrás dela, deixando um rastro de água branca no canal escuro. Era novo demais, caro demais, deslocado demais para aquele lugar. O barco diminuiu a velocidade ao se aproximar de seu cais em ruínas. Phoebe contou 3 homens a bordo, e quando o barco atracou, ela entendeu na hora qual deles estava no comando. O primeiro homem a descer era alto, provavelmente com mais de 1,80 m, com ombros tão largos quanto uma porta, preenchendo toda a visão enquanto subia o cais. Seu cabelo preto era cortado curto em estilo militar, nem um fio fora do lugar. E naquele rosto nitidamente esculpido, como se tivesse sido cortado de pedra, uma cicatriz tênue ia de sua têmpora até a bochecha esquerda, a marca de uma vida que ela não queria imaginar. Mas o mais assustador eram seus olhos, cinzentos como o céu antes de uma tempestade. Frios, afiados, perigosos. Os olhos de um homem que vira a escuridão demais e não tinha mais nada a temer. Ele estava vestido de preto da cabeça aos pés, camisa preta, calças pretas, sapatos de couro pretos, como se estivesse a caminho de um funeral, ou como se estivesse se preparando para criar um. Os outros 2 homens o seguiram, vestidos de preto também, com o mesmo olhar nos olhos, o olhar de homens há muito familiarizados com a violência. Eles não disseram nada, apenas pararam atrás do homem com a cicatriz como 2 sombras leais. Ele caminhou em direção à cabana e parou a alguns passos de Phoebe. Seus olhos percorreram a casa em ruínas, o telhado de metal enferrujado, a placa com o nome antigo, quase ilegível, que ela nunca se dera ao trabalho de remover. E então pousaram na faca em sua mão. Algo brilhou em seu olhar por um momento. Surpresa, talvez, ou divertimento. Ela não sabia dizer. Então ele falou, sua voz profunda e fria como o fundo de um poço. Ele perguntou quem lhe dera permissão para ficar ali. Phoebe não recuou e sua voz não tremeu. Ela respondeu que era dona daquele lugar legalmente, com os papéis para provar. Uma de suas sobrancelhas se ergueu, como se essa fosse a resposta mais interessante que ele ouvira o dia todo. Ele se virou e deu um sinal a um dos homens atrás dele. O homem deu um passo à frente e Phoebe entendeu que não havia escolha a não ser entregar os documentos. Ela entrou na cabana, pegou o pacote que Conrad lhe dera e o entregou ao subordinado. O homem folheou algumas páginas, depois acenou para o chefe, confirmando que os papéis eram válidos. A terra havia sido transferida de Beaumont há quase um mês. Os olhos cinzentos como tempestades se estreitaram ao som daquele nome. Ele perguntou a Phoebe o que ela fazia para Conrad Beaumont. Phoebe quase soltou uma risada amarga. Ela respondeu que não fazia nada por ele. Ele lhe dera esta terra, e se ele quisesse saber por quê, a resposta era porque Conrad queria vê-la morrer aqui. O silêncio se espalhou entre eles. O vento do pântano passou, carregando o cheiro de lama e folhas podres. Os 2 homens atrás dele se entreolharam, incapazes de esconder a surpresa com a resposta direta dela. E então o homem com a cicatriz fez algo que Phoebe não esperava. Ele riu. Não foi uma risada calorosa ou amigável. Foi baixa e seca, como o som de folhas mortas quebrando sob os pés. Ele disse que pelo menos ela não era estúpida. Saber o que seu inimigo quer é o primeiro passo para não morrer nas mãos dele. Então ele se virou e caminhou de volta para o barco. Mas antes de embarcar, ele parou. Ele não se virou. Ele apenas gritou por cima do ombro. Ele disse, esta área está sob meu controle. Se você quiser sobreviver, não deve ir mais de 3 quilômetros ao sul. E nunca deve deixar ninguém ver o que passa por este canal à noite.
Então ele subiu no barco. Os motores rugiram e a embarcação preta cortou a água e desapareceu na curva tão rápido quanto viera. Phoebe ficou ali, a faca ainda na mão, o coração batendo como se estivesse tentando se despedaçar. Ela não sabia quem era aquele homem, mas sabia que ele não era o tipo de homem que ela gostaria de ter como inimigo. Naquela noite, depois que Rosie adormeceu em seus braços, Phoebe ficou acordada ouvindo os sons do pântano. E por volta das 2 da manhã, ela ouviu. Um barco, mas não o rugido de motores como mais cedo naquele dia. Desta vez, era o som suave e constante de remos movendo-se na água. Deliberados em seu silêncio, o barco passou por sua cabana e seguiu para o sul, em direção ao lugar que o homem com a cicatriz a avisara para nunca pisar. Phoebe não olhou para fora. Ela não queria saber. Ela não precisava saber. Ela só precisava sobreviver, manter Rosie segura e ficar longe do que quer que se movesse na escuridão deste pântano. Esse era o seu plano, mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma semana após o encontro com o homem da cicatriz, Phoebe acordou ao amanhecer, como fazia todas as manhãs. Ela saiu para a varanda da cabana, respirou o ar úmido do pântano e se preparou para mais um longo dia tentando encontrar comida. Mas seus pés pararam no meio do degrau quando seus olhos pousaram em algo no cais. Uma sacola de pano estava lá, cuidadosamente colocada, como se alguém a tivesse deixado com cuidado. Cautelosamente, Phoebe se aproximou. A faca de cozinha na mão, como sempre. Ela abriu a sacola e não conseguiu acreditar no que viu. Dentro havia arroz, feijão seco, carne defumada enrolada em folhas de bananeira e um pequeno pote de mel silvestre com um brilho âmbar. Comida suficiente para ela e Rosie por pelo menos uma semana. Ela olhou ao redor, procurando por qualquer sinal de quem quer que a tivesse deixado ali. Não havia bilhete, nem nome, nem pegadas na madeira úmida do cais. Era como se a sacola de comida tivesse aparecido do nada. Um presente de algum demônio do pântano. Phoebe quis jogá-la fora. Ela aprendera há muito tempo que nada nesta vida era de graça. Mas então ela pensou em Rosie, nas bochechas da menina que já começavam a ficar fundas de fome, nas refeições feitas de peixes minúsculos e verduras selvagens que Phoebe lutava para conseguir. Então ela levou a sacola para dentro. E então a coisa estranha aconteceu novamente. Todas as manhãs, assim que o amanhecer começava a raiar, outra sacola de comida aparecia no cais. Às vezes continha peixe fresco, ainda se contorcendo. Às vezes, vegetais e frutas silvestres. Às vezes, coisas que Phoebe não conseguiria imaginar como alguém poderia ter encontrado no meio daquele pântano. Mas era sempre o suficiente para 2 pessoas. Sempre o suficiente. E sempre deixado sem nome. Por 2 semanas, Phoebe tentou acordar cada vez mais cedo, na esperança de pegar o misterioso doador em flagrante. Mas todas as vezes, tudo o que ela conseguia ver era a forma de umas costas desaparecendo na curva do canal. A figura não era alta e se movia lentamente. No entanto, com a calma firmeza de alguém há muito acostumado ao labirinto de canais daquele lugar. Na terceira semana, Phoebe decidiu mudar de estratégia. Em vez de tentar acordar mais cedo, ela se esconderia e esperaria. Naquela manhã, uma névoa espessa cobria o pântano como um cobertor de nuvens brancas. Phoebe saíra da cabana enquanto o céu ainda estava escuro, escondendo-se atrás do canto da casa, de onde podia observar o cais sem ser vista. Ela esperou em silêncio, respirando levemente, seus olhos nunca deixando a água. E então, quando a primeira luz pálida do amanhecer começou a cortar a névoa, um pequeno esquife apareceu. Nele, sentava-se uma mulher mais velha. Ela parecia ter quase 70 anos, seu cabelo branco prateado amarrado em um coque na nuca. Seu rosto estava marcado pelo tempo, pelo sol e pelo vento. No entanto, suas mãos nos remos ainda eram firmes e seguras. Ela usava roupas simples na cor da terra, misturando-se com o mundo ao seu redor. A mulher levou o esquife ao cais com tanta delicadeza que quase não fez barulho. Ela subiu, colocou a familiar sacola de pano no mesmo lugar de sempre e então permaneceu ali, olhando para a cabana com uma expressão que Phoebe não conseguiu decifrar. Era o rosto de alguém procurando por algo enterrado no fundo do passado. Ela ficou parada por um longo momento, como se falasse silenciosamente com as paredes de madeira podre.
Então ela se virou e se preparou para voltar ao esquife. Phoebe saiu de seu esconderijo e gritou alto. Senhora! A mulher parou, mas não se virou. Suas costas estreitas permaneceram viradas para Phoebe, imóveis como uma figura esculpida. Phoebe se aproximou, sua voz mais dura do que pretendia. Ela disse que não precisava de caridade, não precisava da pena de ninguém, e quem quer que fosse a mulher, deveria parar de voltar. Finalmente a mulher falou. Sua voz era baixa e carregava a cadência inconfundível do baiú. Ela disse, isso não é caridade, é uma dívida. Phoebe congelou. Uma dívida com quem? Devida por quem? Lentamente a mulher se virou, e no momento em que seus olhos se encontraram, Phoebe sentiu como se alguém tivesse derramado um balde de água fria sobre sua cabeça. Os olhos da mulher eram escuros como a água do baiú à meia-noite, profundos e infinitos, contendo algo que Phoebe não conseguia nomear. Eram os olhos de alguém que carregara a dor por tanto tempo que se tornara parte da própria alma. Então ela falou novamente, sua voz leve como um sopro e, no entanto, pesada como uma pedra. Ela devia a Antoine Sinclair, o pai de Phoebe. Phoebe ficou parada onde estava, seu coração falhando uma batida. Ela ouviu o nome de seu pai ser dito em voz alta no meio daquele pântano selvagem, dos lábios de uma mulher estranha que ela nunca vira na vida. Seu pai. O homem que morrera há 3 anos. O homem sobre quem ela acreditava saber tudo. Esta mulher conhecia seu pai aqui, neste lugar abandonado onde Phoebe pensara que não poderia haver nenhuma conexão com sua própria vida. Quem era ela? E de que dívida ela estava falando? A névoa ainda se enrolava em torno das duas mulheres paradas frente a frente no cais podre. Passado e presente se emaranhavam dentro daquela névoa branca e sem visão. E Phoebe sabia que as respostas a essas perguntas mudariam tudo o que ela pensava que sabia. Marguerite Dubois, esse era o nome da mulher misteriosa que aparecia todas as manhãs no cais com uma sacola de comida. Ela sentou-se em frente a Phoebe dentro da cabana miserável, perto do pequeno fogo que tremeluzia fracamente no velho fogão de tijolos. Rosie já havia tomado o café da manhã e dormia profundamente na cama no canto, seu ursinho de pelúcia familiar nos braços. A luz do fogo dançava no rosto profundamente marcado de Margaret, lançando faixas de sombra e luz, como se a história que ela estava prestes a contar carregasse esse mesmo padrão dentro de si. Ela começou com uma voz baixa e rouca, lenta e deliberada, como se estivesse virando as páginas de um livro que acumulara poeira por tempo demais. 30 anos atrás, Marguerite Dubois era um nome que ecoava por toda Nova Orleans. Ela era dona de seu próprio restaurante no coração da cidade, um lugar onde a alta sociedade esperava meses na fila apenas para provar sua comida. Os críticos a chamavam de feiticeira culinária, uma mulher que podia transformar os ingredientes mais humildes em obras-primas, e seu maior rival era Antoine Sinclair. Eles eram tão diferentes quanto água e fogo. Antoine cozinhava na tradição clássica francesa, exato até o último grama de tempero, impecável até o menor detalhe decorativo. Marguerite, por outro lado, quebrava todas as regras que tocava. Ela trazia ingredientes selvagens do pântano para cozinhas elegantes, transformava musgo e nenúfares em aperitivos, e cozinhava jacaré em uma iguaria que até reis teriam desejado. Eles competiram ferozmente por anos. Os jornais chamavam de uma guerra entre dois gênios. Mas um dia, Antoine apareceu na porta dos fundos de seu restaurante, carregando uma garrafa de vinho e um pedido estranho. Ele queria provar a sopa de musgo pela qual ela era famosa, não para criticá-la, não para roubá-la, mas porque estava genuinamente curioso. Naquela noite, eles se sentaram juntos, bebendo vinho e conversando até de manhã. E de rivais, eles se tornaram amigos. Não mais do que amigos. Eram almas gêmeas no mundo da comida. Dois lados da mesma moeda, cada um completando o que o outro não tinha. Marguerite fez uma pausa, seus olhos fixos nas chamas como se estivesse olhando diretamente para o passado. Então ela continuou, e sua voz começou a tremer. 15 anos atrás, seu restaurante pegou fogo em uma noite de inverno. Ela não estava lá quando as chamas começaram, mas seu filho estava. Ele tinha 23 anos, era aprendiz na cozinha, preparando-se para herdar o trabalho da vida de sua mãe. Ele não conseguiu sair. Quando Marguerite chegou, o fogo já havia devorado tudo.
O restaurante, o sonho e seu único filho. Ela se culpou. Se estivesse lá, poderia tê-lo salvado. Se não estivesse tão consumida pelo trabalho, se não tivesse ficado naquela reunião social sem sentido naquela noite, seu filho ainda estaria vivo. A dor era grande demais. Ela não conseguia suportar. Vendeu tudo o que possuía, desistiu de tudo e desapareceu. Ela veio para este pântano onde ninguém sabia quem ela era, onde poderia viver como um fantasma e esperar pela morte. Mas Antoine não a deixaria morrer. Ele a encontrou após 6 meses de busca pelo Bayou. Ele veio à pequena cabana onde ela estava morando, não para persuadi-la a voltar, não para oferecer palavras vazias de conforto. Ele disse apenas uma coisa. Ele disse para ela não deixar que a dor matasse a parte dela que ainda estava viva, que seu filho não gostaria de ver sua mãe assim. Então ele deixou uma cesta de comida e foi embora. Mas ele voltou uma vez por mês, durante anos. Antoine entrava no pântano para visitá-la. Ele trazia comida, notícias da cidade e tinha, acima de tudo, a presença de um amigo que nunca desistiu dela. Ele comprou esta terra não por negócios, não como um investimento. Ele a comprou para protegê-la, para garantir que ninguém pudesse expulsá-la do lugar que ela escolhera como seu refúgio. Margaret levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Phoebe. Ela disse que o pai de Phoebe salvara sua vida, não com remédios, não com dinheiro, mas por se recusar a abandoná-la quando o resto do mundo já havia esquecido que ela existia. Ela lhe devia uma vida. E quando ele morreu, há 3 anos, ela pensou que essa dívida nunca seria paga, até que Phoebe apareceu. Ela soube desde o primeiro dia, quando quando viu o barco de suprimentos trazer a tia e a sobrinha para o pântano. Ela reconheceu os olhos de Phoebe imediatamente, os mesmos olhos que Antoine tinha, teimosos e inflexíveis, mesmo à beira de um abismo. Phoebe sentou-se em silêncio, sem saber o que dizer. Ela nunca imaginara que seu pai tivesse uma vida secreta como essa. Uma amizade tão profunda que ele nunca lhe contara. Margaret levantou-se, foi até o canto da cabana e acrescentou mais uma coisa. Ela disse que o pai de Phoebe havia deixado algo para ela. Margaret o guardara por 3 anos, esperando por este dia. Phoebe imediatamente perguntou o que era. Margaret balançou a cabeça e disse que ainda não era hora. Primeiro, Phoebe precisava aprender a sobreviver neste lugar. Ela precisava ficar mais forte, mais dura, mais firme. Quando estivesse pronta, Margaret lhe entregaria. Phoebe queria protestar, queria exigir respostas, mas havia algo nos olhos de Margaret que a silenciou. Era o olhar de alguém que pagara com sangue para aprender as lições mais difíceis da vida. Ela sabia o que estava fazendo. Margaret parou ao lado de Phoebe e pousou uma mão fina e envelhecida em seu ombro. Ela disse que devia uma vida ao pai de Phoebe. Ela não pôde salvar Antoine, mas podia salvar sua filha. Ela ensinaria a Phoebe tudo o que sabia sobre o pântano, como encontrar comida, como reconhecer o perigo, como transformar este lugar de morte em um lar. Phoebe olhou para a mulher mais velha à sua frente, Cheyenne, esta estranha que agora se tornara o fio que a ligava de volta ao seu pai. Pela primeira vez desde que pisara no pântano, ela não se sentia mais sozinha. Ela tinha uma guia agora, uma mentora, alguém que a ajudaria a sobreviver. Mas em sua mente, uma pergunta continuava a circular sem descanso. O que era a coisa que seu pai deixara para ela? E por que Margaret tinha que esperar até que Phoebe estivesse pronta para colocá-la em suas mãos? 1 mês se passou desde que Judy Castellano pisou pela primeira vez no cais podre de Phoebe. Ele não pretendia voltar. Não havia razão para retornar. Aquela mulher não era problema dele. Aquele pedaço de terra não estava em nenhum território que ele precisasse controlar, e ele tinha centenas de coisas muito mais importantes para lidar. Mas os rumores se espalham rapidamente pelo pântano. Pescadores sussurravam entre si sobre a jovem que sobrevivia no trecho mais mortal do Bayou. Ela não tinha morrido como todos esperavam. Ela não tinha fugido como qualquer pessoa com bom senso teria feito. Ela ficara. E de alguma forma, ela estava transformando aquele lugar em outra coisa. Judy decidiu ver com seus próprios olhos. Apenas curiosidade, ele disse a si mesmo. Nada mais. Quando sua lancha atracou naquela tarde, Judy não podia acreditar no que estava vendo. O cais fora reforçado com tábuas novas, muito mais resistentes do que a pilha de madeira podre que ele vira da última vez. O telhado da cabana não cedia mais como as costas de um cavalo velho.
Alguém o consertara e cobrira com outra camada de zinco. Ao longo da margem do canal, uma linha de armadilhas de camarão caseiras se estendia, marcadas por estacas de bambu fincadas na água. E então havia o cheiro, gumbo, especiarias cajun, camarão fresco. O cheiro do tipo de comida que ele pensava só poder ser encontrado em restaurantes elegantes no bairro francês. Aquele aroma flutuava pelo ar do pântano, afastando o fedor constante de lama e folhas podres. Phoebe saiu da cabana quando ouviu o som do motor do barco. Ela não tinha mais o mesmo olhar de pânico e defesa que tivera na primeira vez que se encontraram. Seus olhos ainda estavam desconfiados, mas havia confiança na maneira como ela se portava agora, como se esta terra tivesse começado a aceitá-la como uma dos seus. Jude pisou em terra firme, seus olhos percorrendo cada mudança ao seu redor. Então ele olhou para ela e de repente disse uma frase que não era uma pergunta. Ele disse que o pai dela era Antoine Sinclair. Phoebe não se abalou, ela não perguntou como ele sabia. Ela apenas assentiu uma vez em confirmação. Jude continuou, sua voz um pouco mais profunda agora. Ele disse que comera no restaurante de Antoine uma vez, cerca de 10 anos atrás. Fora a melhor refeição de sua vida. Ele ainda se lembrava do gumbo, lembrava-se da maneira como o velho levantava uma colher para provar cada prato antes de ser servido. Lembrava-se do aceno de cabeça satisfeito que ele dava quando tudo atingia a perfeição. O silêncio se estendeu entre eles. Então Jude fez algo que não esperava de si mesmo. Ele começou a falar sobre sua própria vida. Sua esposa morrera há 2 anos. Câncer, rápido e impiedoso como uma bala no coração. Ela descobrira a doença tarde demais. E 6 meses depois, ela se foi, deixando-o com uma filha de 6 anos chamada Nená. Desde então, Nená não falava. Nem com ele, nem com ninguém. Ela ficava sentada por horas no canto de um quarto, agarrando a boneca que sua mãe lhe dera, os olhos fixos na janela como se esperasse por alguém que nunca mais voltaria. Ela mal comia também. 12 babás em 2 anos. Nenhuma delas ajudou. Jude disse que não viera aqui para inspecioná-la ou ameaçá-la. Ele viera porque queria fazer uma oferta. Ele queria que Phoebe cozinhasse para sua filha. Ele pagaria a ela qualquer quantia que ela pedisse. Phoebe olhou para ele por um longo momento. Então ela balançou a cabeça e disse que não precisava de dinheiro. Jude ergueu uma sobrancelha, claramente desacostumado a ser recusado. Phoebe continuou, sua voz tão calma como se estivesse discutindo o tempo. Ela precisava de um barco para transportar frutos do mar para vender. Ela precisava de alguém que não fizesse muitas perguntas e precisava que ele não ficasse em seu caminho. Jude quase riu. Essa garota estava negociando com ele como se fossem parceiros iguais, como se não soubesse quem ele era ou do que era capaz. Ou talvez ela soubesse e simplesmente não se importasse. Ele assentiu e deu uma única resposta simples. Certo, negócio fechado. Naquela noite, Phoebe levou Rosie com ela para a casa de Jude, na beira do pântano. Era uma casa de madeira de 2 andares, escondida sob antigos ciprestes. Não era chamativa como as mansões da cidade, mas sólida e secreta. O tipo de casa construída por um homem que queria distância do mundo exterior. Lena estava sentada no canto da sala de estar quando elas chegaram. Ela tinha 6 anos, com cabelos pretos como os do pai, mas olhos de um azul brilhante que deviam ter vindo da mãe. Aqueles olhos estavam vazios, olhando pela janela sem realmente ver nada. Suas mãos agarravam firmemente uma velha boneca de pano, macia pelo uso. Rosie, com a inocência destemida que só as crianças possuem, correu direto para Nená antes que Phoebe pudesse detê-la. Ela disse a Nena que a boneca era linda, disse que gostava mais de ursinhos de pelúcia, mas que bonecas também eram legais. Então perguntou qual era o nome da boneca, que nome Nena lhe dera. Nena não respondeu, mas algo mudou naqueles olhos azuis. Pela primeira vez em muito tempo, seu olhar se desviou da janela e se voltou para a estranha menina que tagarelava ao seu lado. Phoebe observou tudo, depois se virou para a cozinha e começou a cozinhar. Ela fez gumbo com a receita que seu pai lhe ensinara, o prato que tornara seu nome famoso em toda Nova Orleans. Ela assou o pão de milho pincelado com o mel silvestre que Margaret lhe dera. Ela deixou o cheiro da comida encher a casa, entrando em todos os cantos, em cada respiração. Quando o jantar foi posto na mesa, Rosie pegou Nená pela mão e a levou até lá.
A menina mais velha não resistiu. Ela deixou a criança estranha puxá-la como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nena olhou para a tigela de gumbo à sua frente. Olhou para Phoebe, olhou de volta para a tigela. Então, lentamente, ela pegou a colher. A primeira colherada. A segunda. A terceira. A tigela de gumbo esvaziou-se lentamente até não sobrar nada. E então, no silêncio denso e espantado da sala, uma pequena voz foi ouvida. Uma única palavra, mais. A primeira palavra que Nená falara em 2 anos. Phoebe levantou a cabeça e encontrou o olhar de Jude, de onde ele estava na porta da cozinha. O homem duro com a cicatriz no rosto. O homem que todo o pântano temia estava ali, com lágrimas nos olhos, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Naquela noite, quando Phoebe e Rosie partiram, Jude ficou no cais observando o pequeno esquife delas desaparecer na escuridão. Ele não sabia quem era realmente essa mulher, de onde ela viera, ou por que ela conseguira fazer o que 12 babás em 2 anos nunca conseguiram. Mas ele sabia de uma coisa. Ela era extraordinária, e ele a manteria ali, custe o que custar. O acordo original era uma vez por semana. Phoebe viria cozinhar para Nina, e em troca, Jude lhe emprestaria um barco e um motorista para que ela pudesse transportar frutos do mar para vender. Simples, claro, sem nada mais ligado a isso, mas tudo mudou mais rápido do que ela esperava. Na primeira semana, Na comeu 3 tigelas cheias de gumbo e falou 5 palavras. Na segunda semana, ela começou a esperar na porta antes mesmo que o barco de Phoebe chegasse ao cais. Na terceira semana, uma visita se transformou em 3, porque Jude ligou para dizer que Nena se recusava a comer qualquer coisa que Phoebe não tivesse cozinhado. Na começou a falar mais, mas apenas para 2 pessoas, Rosie e Phoebe. Com o pai, ela permanecia tão silenciosa quanto antes, como se um muro invisível estivesse ali, um que ela não conseguia ou não queria quebrar. Mas com Rosie, Nana se tornou uma criança completamente diferente. Uma que sabia rir, brigar por brinquedos, sussurrar segredos que só as crianças podiam entender. Uma noite depois do jantar, enquanto Phoebe se preparava para levar Rosie de volta para a cabana, Jude falou de repente. Ele disse que o andar de cima de sua casa ainda estava vazio. 2 quartos aquecidos com água quente, com tudo o que a cabana no pântano não tinha. Na precisava de uma amiga. E aquela menina, disse ele olhando para Rosie, também precisava de um lar decente. Phoebe ficou paralisada, sem saber como responder. Todos os seus instintos gritavam para não se envolver, para não depender de ninguém, especialmente de um homem que todo o pântano temia. Ela não sabia o que Jude fazia no escuro. Ela não sabia o que aqueles barcos que passavam à meia-noite carregavam. Ela só sabia que se envolver com ele significava entrar em um mundo cujas regras ela não entendia. Mas então ela ouviu risadas da sala de estar. Rosie e Na estavam sentadas no chão, construindo um castelo de blocos de madeira que Jude de alguma forma encontrara e trouxera para casa. As 2 meninas riam e discutiam, inocentes, como se o mundo exterior não existisse. Foi a primeira vez que Phoebe viu Rosie rir daquele jeito desde que sua mãe morreu. Ela se virou para Jude e disse que pagaria o aluguel cozinhando. Ela não aceitaria a caridade de ninguém, incluindo ele. Jude olhou para ela por um longo momento, depois deu um sorriso quase imperceptível, um sorriso raro que ela nunca vira naquele rosto frio e duro antes. Ele assentiu e disse uma palavra. Justo. Phoebe e Rosie se mudaram para os quartos do andar de cima da casa de madeira de Jude na semana seguinte. A vida lentamente começou a tomar forma em um novo ritmo. Pela manhã, Phoebe acordava cedo e preparava o café da manhã para toda a casa. Depois, ela ia mais fundo no pântano para encontrar Margaret e aprender as lições de sobrevivência e negócios que a mulher mais velha lhe ensinava. Como montar armadilhas de camarão de forma eficaz. Como saber qual peixe venderia pelo preço mais alto. Como colher ervas na estação certa para que mantivessem seu melhor sabor. À tarde, ela voltava para preparar o jantar, e as noites se tornaram tempo de família, embora fosse a família mais estranha que ela poderia imaginar. Rosie e Na se tornaram irmãs sem compartilhar sangue. Elas dormiam no mesmo quarto, compartilhavam brinquedos e sussurravam juntas até tarde da noite, até que Phoebe tinha que entrar e repreendê-las para finalmente irem dormir. Na ainda não falava muito com o pai,
mas pelo menos não ficava mais olhando pela janela como um fantasma. Jude também mudou, embora lentamente e de maneiras fáceis de se perder. Ele ainda desaparecia à tarde da noite, ainda recebia telefonemas que ninguém mais podia ouvir. Homens vestidos de preto ainda vinham encontrá-lo dentro do escritório com a porta bem fechada. Mas no café da manhã, ele começou a aparecer na mesa. No jantar, ele voltava para casa mais cedo do que costumava. E de vez em quando, Phoebe o pegava parado na porta do quarto de Nah, olhando para sua filha dormindo com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Margaret também se tornou parte dessa família estranha. Ela vinha visitar toda semana, trazendo ervas do pântano e histórias do passado. Ela ensinou Nah e Rosie a reconhecer plantas, quais podiam ser comidas, quais podiam ser transformadas em remédio e quais nunca deveriam ser tocadas. As meninas a chamavam de vovó Maggie, e ela se tornou sua avó não oficial. Uma noite, depois do jantar, Phoebe ficou na porta da cozinha e olhou para a sala de estar. Jude estava lavando a louça, algo que Margaret insistia que ele nunca fizera na vida antes. Nah e Rosie estavam sentadas no tapete, discutindo sobre quem contaria a próxima história sobre as lições, porque Jude contratara um tutor para ensinar as duas meninas em casa. Margaret sentou-se na poltrona contando sobre sua juventude, quando ainda era uma chefe famosa, sobre festas luxuosas, convidados ilustres e a vida que agora se desvanecera na distância como um velho sonho. Phoebe ficou ali e sentiu algo que pensara ter desaparecido para sempre desde o momento em que sua irmã morreu. Família, não família de sangue, família por escolha, por refeições compartilhadas, pelo riso das crianças, pela presença de pessoas que se importavam umas com as outras, mesmo que não tivessem obrigação de fazê-lo. Mas no meio daquele calor, Phoebe ainda se lembrava do que Margaret dissera no primeiro dia em que se conheceram. Seu pai deixara algo para ela. Margaret estava aguardando, e quando Phoebe estivesse pronta, ela entregaria. Phoebe perguntara muitas vezes, mas Margaret sempre balançava a cabeça e dava a mesma resposta. Ainda não. Você saberá quando estiver pronta. Olhando para o quarto aquecido, cheio das pessoas que ela começara a considerar como família, Phoebe se perguntou se talvez agora fosse a hora, e o que quer que seu pai tivesse deixado para trás, poderia mudar tudo o que ela tinha agora. Numa tarde de final de outono, quando a luz do sol se derramava pela copa dos ciprestes como mel dourado, Margaret disse a Phoebe que chegara a hora. Ela não deu mais explicações. Apenas subiu em seu pequeno esquife e fez um gesto para que Phoebe a seguisse. Elas remaram fundo no pântano, por canais que Phoebe nunca percorrera antes, lugares onde a luz lutava para passar e o ar pairava pesado com o cheiro de musgo úmido. Depois de quase uma hora, chegaram a um lugar que Phoebe nunca imaginara que pudesse existir no meio de tal natureza selvagem. A pequena cabana de Margaret ficava escondida sob as árvores, quase impossível de ser vista do canal principal. Era simples, mas arrumada, construída com madeira de cipreste resistente, com um telhado de folhas de palmeira agora escurecido pelo tempo. Lá dentro, ervas secas pendiam em feixes do teto. Utensílios de cozinha estavam arrumados em prateleiras de madeira e um pequeno fogão ficava no canto. Era ali que Margarita vivera nos últimos 15 anos, sozinha com as memórias e a dor que nunca conseguira libertar. Ela conduziu Phoebe para dentro, disse-lhe para se sentar na única cadeira de madeira, depois se ajoelhou em um canto do quarto, onde uma tábua do assoalho não parecia diferente das outras. Mas quando ela a levantou, Phoebe viu um espaço vazio embaixo. E dentro daquele buraco havia uma caixa de lata cuidadosamente embrulhada em várias camadas de pano impermeável. Margaret tirou a caixa e a colocou na mesa em frente a Phoebe. Suas mãos tremiam, não de idade, mas de emoção. Ela disse que o pai de Phoebe lhe dera isso antes de morrer. Ele lhe dissera para entregá-la apenas quando sua filha lhe estivesse pronta. E agora, depois de tudo o que Phoebe suportara, Margaret acreditava que ela estava pronta. A caixa de lata era velha, enferrujada nos cantos, mas ainda intacta depois de todos esses anos. Phoebe a pegou nas mãos e sentiu seu peso. Um peso que não vinha apenas dos objetos dentro, mas do significado que carregava. Ela abriu a tampa. Dentro havia 4 coisas. A primeira era um velho caderno de couro, sua capa gasta, mas ainda inteira, com a caligrafia de seu pai. As receitas da família Sinclair.
Phoebe virou as páginas e percebeu que estava segurando algo inestimável. Era a coleção de receitas de sua família, passada por 3 gerações, de seu avô para seu pai. Cada homem adicionando a elas, refinando-as. Os pratos que construíram o nome do restaurante de Antoine Sinclair, junto com as receitas secretas que seu pai nunca revelara a ninguém. A segunda era um mapa do pântano desenhado à mão, detalhado até cada canal e cada trecho de água. Nele, seu pai marcara os lugares mais importantes, onde o melhor camarão podia ser encontrado, onde os peixes mais gordos nadavam, onde ervas selvagens raras cresciam, segredos que só podiam ser aprendidos através de décadas de descoberta. A terceira era uma pequena bolsa de pano cheia de sementes. Phoebe a abriu e viu que eram sementes das ervas Cajun, que seu pai era famoso por usar em sua culinária. Ervas raras que não podiam ser compradas em lugar nenhum, apenas cultivadas a partir de sementes preservadas e passadas de geração em geração. E a quarta, no fundo, era uma carta. O envelope amarelara com o tempo, mas a escrita ainda estava clara. Phoebe, minha filha, escrito com a caligrafia familiar de seu pai. Phoebe pegou a carta, o coração batendo descontroladamente. Ela abriu o envelope, tirou a folha de papel de dentro e começou a ler. Seu pai escrevera que se ela estivesse lendo aquelas palavras, significava que ele não estava mais neste mundo. E se ela as estivesse lendo no lugar que ele acreditava que ela estaria, então significava que ela encontrara seu caminho para o pântano que ele amava, como parte de seu próprio sangue. Ele sabia que ela se perguntaria por que ele mantivera este lugar em segredo, por que nunca lhe contara sobre ele. A resposta, ele escreveu, era simples. Ele queria que ela o encontrasse por conta própria, por sua própria força, por sua própria vontade, pelo que ela carregava dentro de si, e não pelo que ele deixara para trás, porque só então ela realmente mereceria esta herança. Este pântano não era um lugar de morte como as pessoas acreditavam. Este pântano era um lugar de renascimento. Salvara Margaret quando ela pensava que não tinha mais razão para viver. Dera-lhe os melhores ingredientes para criar os pratos que o elevaram ao auge de sua arte. E agora daria a Phoebe um novo começo. Ele sonhara em transformar este lugar na maior fazenda de frutos do mar da Louisiana. Fizera planos, desenhara mapas, reunira sementes, mas não tivera tempo de torná-lo real. A doença roubara seu tempo. No entanto, Phoebe poderia fazê-lo. Ele acreditava que Margaret lhe ensinaria tudo. Ela era a melhor cozinheira que ele já conhecera, melhor até do que ele, embora ele nunca admitisse isso na frente dela. Phoebe devia aprender com ela, devia ouvi-la, devia deixar que Margaret a guiasse naqueles primeiros anos. E então vieram as palavras finais para sua filha. Nunca cozinhe por dinheiro, cozinhe por amor. Amor pelos ingredientes. Amor pelas pessoas que um dia provariam a comida. Amor pela arte que sua família carregara por gerações. Quando você cozinha com amor, o resto vem por si só. Dinheiro, fama, tudo isso é apenas o resultado. O amor é o que mais importa. Eu te amo. Sempre te amei, mesmo quando não estou mais aqui para dizer. Antoine. Phoebe leu a carta 1, 2, 3 vezes. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela percebesse, caindo na página e borrando algumas palavras perto da borda. Ela chorou. Chorou de uma forma que nunca se permitira desde o dia em que seu pai morreu. Mas não eram as lágrimas de desespero que ela derramara sentada na lama com o sangue escorrendo pela perna. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, de amor que ela acreditava estar enterrado com seu pai. Apenas para descobrir que ainda estava aqui em cada linha de sua caligrafia, em cada página de receitas, em cada semente que ele cuidadosamente guardara para ela. Margaret sentou-se ao seu lado, abraçou-a e deixou Phoebe chorar em seu ombro. Ela não disse nada. Não precisava. Apenas precisava estar ali. Assim como o pai de Phoebe estivera ali para ela 15 anos antes. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, Phoebe levantou a cabeça e olhou para a caixa de lata e tudo o que havia dentro. Então ela olhou pela janela, onde o pântano se estendia infinitamente sob a luz do pôr do sol. Ela falou, sua voz ainda rouca de chorar, mas mais firme do que nunca. Eu vou fazer isso, pai. Vou transformar este lugar no sonho que você carregava. Eu prometo. Os 6 meses seguintes passaram como um sonho que Phoebe mal ousava acreditar ser real. Cada dia começava antes da primeira luz,
enquanto a névoa ainda estava espessa sobre a água do pântano. Ela aprendeu tudo o que Margaret tinha a ensinar, desde como montar armadilhas de camarão para obter o melhor rendimento, até como reconhecer quais águas continham os melhores frutos do mar e como colher ervas no momento exato para que seu sabor permanecesse o mais rico possível. O mapa que seu pai deixara para trás tornou-se sua bússola. Phoebe marcou cada local, cada curva do canal, cada trecho de água que seu pai havia anotado e então começou a construir. No início havia apenas 20 armadilhas de camarão caseiras, feitas de bambu e redes velhas. Um mês depois, havia 50. 3 meses depois, 100. As armadilhas se estendiam pelos canais que ela explorara, cada uma marcada cuidadosamente para que pudesse ser encontrada novamente com facilidade. Ela não podia fazer isso sozinha e não tinha intenção de fazê-lo. Phoebe contratou 2 homens locais, pescadores que Conrad Bowman expulsara de suas terras em uma apreensão de propriedade alguns anos antes. Eles haviam perdido suas casas, perdido seu trabalho e estavam sobrevivendo nas margens do pântano com empregos sazonais que não podiam alimentar suas famílias. Quando Phoebe lhes ofereceu salários fixos para trabalhar para ela, eles a olharam como se ela tivesse perdido o juízo. Quem escolheria trabalhar para uma jovem no meio de um pântano abandonado? Mas eles concordaram porque não tinham outra escolha e porque havia algo nos olhos de Phoebe que os fazia acreditar que ela não era o tipo de pessoa que desistiria no meio do caminho. Jude observou tudo à distância. Ele não interferiu, não ofereceu conselhos, não fez perguntas. Mas sempre que Phoebe precisava de algo, aparecia como por mágica. Ela precisava de um barco maior para transportar sua pesca. Uma lancha a motor estava esperando ao lado do cais na manhã seguinte. Ela precisava de documentos comerciais. Um homem de terno veio vê-la com todos os documentos necessários e a orientou em cada passo. Ela precisava de trabalhadores experientes. Mais 2 apareceram, apresentados pelos homens que ela já havia contratado. Phoebe não perguntou a Jude como ou por quê. Ela simplesmente agradecia em silêncio. A primeira colheita veio em uma manhã de primavera. Camarões de rio gigantes, grossos como um polegar, suas cascas azuis brilhando à luz do sol. Sua carne doce e fresca de uma forma que os diferenciava de qualquer outro camarão no instante em que você os provava. Caranguejos do Baiô, pesados e cheios, sua carne densa e rica, ervas cajun crescendo selvagens em canteiros flutuantes que Phoebe projetara a partir das instruções no caderno de seu pai. Verdes, perfumadas e cheias de promessa. A primeira venda aconteceu em um mercado local, nos arredores de Nova Orleans. Phoebe ficou atrás de uma pequena barraca com caixas de isopor cheias de camarão e caranguejo vivos. Sentindo-se como uma criança entrando em sua primeira competição, os clientes a olhavam com dúvida. Uma jovem do pântano, quem sabia se o que ela estava vendendo era sequer comestível. Mas então um homem de meia idade parou em sua barraca. Ele era dono de um pequeno restaurante fora da cidade e estava procurando um novo fornecedor de frutos do mar, porque o antigo havia aumentado os preços demais. Ele olhou para Phoebe, olhou para os camarões e pediu para provar um. Phoebe lhe entregou um camarão cru. Ele o descascou ali mesmo, colocou na boca e mastigou lentamente. O silêncio se estendeu entre eles. Então ele levantou a cabeça e olhou para Phoebe com olhos que de repente ganharam vida. Ele disse que era mais doce do que qualquer camarão que ele provara em 30 anos de trabalho. Ele queria fazer um pedido imediatamente. O primeiro pedido foi assinado ali mesmo no mercado, em um pedaço de papel amassado. E Phoebe teve que pegar uma caneta emprestada da barraca ao lado. Boas notícias viajam rápido. No primeiro mês, ela tinha 3 clientes. No segundo, 8. No terceiro, 15. No quarto mês, ela não tinha mais oferta suficiente para atender a demanda. O dono de um restaurante ligou e perguntou se ela poderia entregar o dobro da quantidade. Phoebe respondeu que poderia entregar 10 vezes a quantidade se tivesse gente suficiente. E assim ela começou a expandir. Mais trabalhadores foram contratados. Todos eles de famílias que o sistema havia abandonado. Pessoas que ninguém mais estava disposto a aceitar. Mais armadilhas foram montadas. Mais território foi colocado em uso. Margaret se tornou a treinadora, ensinando a cada novo trabalhador as habilidades que ela primeiro passara para Phoebe. E então, uma noite depois do jantar, sentada com Margaret e Jude, Phoebe anunciou que daria um nome à sua fazenda,
Bayou Bounty, um presente do pântano. O logotipo era simples, um camarão dentro de um círculo protetor desenhado pela própria mão de Phoebe. A licença comercial oficial saiu 2 semanas depois. Naquela noite, depois que todos foram para a cama, Phoebe sentou-se sozinha no cais, olhando para o pântano sob o luar. A água brilhava como vidro, refletindo um céu cheio de estrelas. Em algum lugar no mato, insetos cantavam como uma sinfonia selvagem. Ela pensou no primeiro dia em que chegara aqui, quando a cabana ainda era uma ruína, quando ela se sentou chorando na lama com o sangue escorrendo pela perna, quando acreditou que Conrad Beaumont já havia vencido. Mas olhe para isso agora. Do lugar onde ele queria enterrá-la, ela construiu vida. Do túmulo que ele lhe entregou, ela fez um império próprio. Pela primeira vez em muito tempo, Phoebe sorriu. Um sorriso real, fácil e desprotegido, não mais tenso ou escondendo dor por trás dele. Mas no fundo, ela sabia que a luta não havia acabado. Conrad Beaumont não era o tipo de homem que aceitava a derrota. Quando ele soubesse que ela ainda estava viva, ainda prosperando, ele voltaria. E desta vez, ele não seria gentil. A cobertura de Conrad Beaumont ficava no último andar do edifício mais luxuoso do bairro francês, com vista para toda Nova Orleans, como um rei observando seu reino. Naquela manhã ele estava sentado em uma cadeira de couro cara, um copo de uísque na mão, seus olhos percorrendo o jornal local que um criado acabara de trazer. E então ele parou na seção de negócios. A manchete em negrito o atingiu como um tapa no rosto. Bayou Bounty, a fazenda de frutos do mar que surge do pântano. A história inspiradora de uma jovem empresária. Abaixo, havia uma fotografia de Phoebe Sinclair, em frente ao seu cais com um sorriso radiante, cercada por trabalhadores e caixas de frutos do mar frescos. Ela não morrera. Ela não desmoronara. Ela não voltara rastejando para a cidade para implorar por sua piedade, como ele imaginara 100 vezes. Em vez disso, ela estava sorrindo, tendo sucesso, transformando a terra que ele lhe dera como uma sentença de morte em algo que a imprensa elogiava como inspirador. O copo de uísque quebrou na mão de Conrad. Ele nem percebeu o quão forte o apertara até que o licor derramou no chão e cacos de vidro cortaram sua palma. Mas ele não sentiu a dor, sentiu apenas raiva. Uma raiva negra e fervente que estava escondida em seu peito desde o dia em que Phoebe ousou recusá-lo. Conrad não era o tipo de homem que atacava de frente. Esse não era seu estilo. Ele construíra seu império através da sutileza, através de movimentos que seus inimigos nunca viam, até que já fosse tarde demais. Ele pegou o telefone e começou a ligar. Ligações tarde da noite para as pessoas certas. Pessoas que lhe deviam favores. Pessoas que o temiam. Pessoas dispostas a fazer o que fosse preciso para manter seu lugar dentro do sistema que ele passara anos construindo. Na primeira semana, um inspetor de segurança alimentar apareceu na Bayou Bounty. Um homem de terno carregando uma pasta de couro, olhando ao redor da fazenda como se pudesse sentir o cheiro de podridão no ar. Ele disse que alguém havia feito uma reclamação sobre fontes de água inseguras e que uma inspeção era necessária. Phoebe o deixou inspecionar tudo. Tudo passou. Mas na semana seguinte ele voltou com um motivo diferente. E na semana seguinte, e na semana seguinte. Cada vez, uma nova desculpa. Cada vez, uma exigência mais ridícula. A licença comercial precisava ser revisada novamente. A área de cultivo tinha que ser medida novamente. A ração dos camarões tinha que ser testada quanto à qualidade. Precisava, precisava e precisava. Então as coisas escalaram. A licença comercial da Bayou Bounty foi temporariamente suspensa para revisão. Sem data final clara, o fornecedor, que entregava caixas de isopor para frutos do mar, de repente se recusou a enviar mais, dizendo que haviam assinado um acordo de exclusividade com outro parceiro. Alguns dos restaurantes que Phoebe fornecia cancelaram abruptamente seus pedidos sem explicação. Phoebe não precisava que ninguém explicasse. Ela sabia exatamente de quem era a mão que puxava os fios por trás de tudo. Conrad Beaumont decidira fazer sua jogada. Os trabalhadores começaram a se preocupar. Eles tinham famílias para alimentar, contas para pagar. Se a fazenda fechasse, eles seriam jogados de volta às vidas precárias que pensavam ter escapado. Margaret tremia de raiva, mas era impotente. Ela vira Conrad destruir muitas pessoas no passado
e sabia que ele tinha poder suficiente para esmagar qualquer um que ficasse em seu caminho. Phoebe não conseguiu dormir por noites a fio. Ela ficava deitada no quarto de cima da casa de Jude, olhando para o teto, sua mente girando com planos e medos. Ela chegara longe demais para desistir, mas também não sabia como lutar contra um inimigo com tanto poder. O ponto de ruptura veio em uma noite sem lua. Jude estava fora a negócios sobre os quais ela nunca perguntava. Phoebe estava em casa com Rosie e Na, ambas as meninas dormindo profundamente em seu quarto. O som de um motor de barco veio de longe, diferente de qualquer som ao qual ela se acostumara. Phoebe saiu para a varanda, e seu coração gelou quando viu o barco atracando. 3 homens saíram, seus rostos escondidos na escuridão, movendo-se com a arrogância fácil de homens acostumados à violência. O da frente caminhou direto em sua direção, um sorriso torto se estendendo por seu rosto com cicatrizes. Ele disse que aquela área não era segura para uma mulher solteira com 2 meninas. Coisas ruins podiam acontecer a qualquer momento, mas se ela estivesse disposta a pagar uma pequena quantia todo mês, eles ficariam felizes em protegê-la e sua fazenda. Phoebe entendeu imediatamente o que era aquilo. Eles não estavam agindo por conta própria. Alguém os enviara para assustá-la, para pressioná-la, para forçá-la a baixar a cabeça. Ela respirou fundo lentamente, olhou diretamente nos olhos do líder sem piscar e disse com uma voz fria como gelo que ele podia voltar e dizer a quem quer que o tivesse enviado que ela não tinha medo. Se eles quisessem tirar algo dela, teriam que passar por cima de seu corpo morto. O homem riu, e o som ecoou pela noite escura. Seus companheiros riram também, como se ela tivesse acabado de contar a história mais engraçada que já ouviram. Mas então a risada parou de uma vez. Uma figura saiu da escuridão atrás da cabana. Jude Castellano. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente ficou ali ao lado de Phoebe, seus olhos percorrendo os homens à sua frente. Nenhuma arma, nenhuma ameaça. O mero fato de sua presença foi suficiente. O líder o reconheceu primeiro. A cor sumiu de seu rosto com cicatrizes, como se ele tivesse acabado de olhar diretamente para a morte. Ele deu um passo para trás e fez um sinal para os outros. Todos os 3 desapareceram na escuridão tão rapidamente quanto apareceram. Sem outra palavra, Phoebe ficou ali, seu coração ainda batendo como tambores de guerra, observando o barco deles desaparecer na noite. Então ela se virou para Jude, o homem ainda parado ao seu lado como uma estátua. Ela queria perguntar de onde ele viera, como ele sabia, por que ele chegara no momento exato. Mas antes que pudesse falar, Jude disse ele mesmo, sua voz baixa e firme como pedra. De agora em diante, você não estará mais sozinha. Naquela manhã, uma névoa espessa cobria a superfície do pântano como um cobertor de nuvens brancas. Phoebe estava verificando as armadilhas de camarão perto do cais quando o som de um motor de barco veio à distância. Ela levantou a cabeça, seus olhos se estreitando com cautela. Desde a noite em que aqueles bandidos apareceram, ela não levava mais nenhum visitante inesperado de ânimo leve. O barco que se aproximava era elegante, não um barco de pesca ou de suprimentos como os que ela se acostumara. Quando atracou, uma jovem saiu, e Phoebe soube na hora que ela não pertencia àquele lugar. Ela parecia ter cerca de 28 anos, vestida com um terno de negócio cinza claro perfeitamente ajustado, com saltos caros que afundaram direto na lama no momento em que ela pisou no cais. Seu cabelo castanho estava preso em um coque na nuca. Seu rosto com maquiagem discreta e seus olhos castanhos e afiados observavam tudo ao redor com uma mistura de curiosidade e desconforto. Phoebe apertou o cabo da faca de colheita em sua mão e não a soltou. Ela perguntou sem rodeios quem ela era e quem lhe dera permissão para vir aqui. A mulher parou a alguns passos de distância, como se entendesse que se aproximar mais naquele momento não seria sábio. Ela se apresentou como Camille Beaumont. Aquele sobrenome atingiu Phoebe como um trovão. Beaumont, a neta de Conrad Beaumont, sangue do sangue de seu inimigo. Phoebe soltou uma risada fria e perguntou se o avô a enviara. Se ele a enviara para espionar ou para persuadir Phoebe a desistir com alguma oferta generosa. Camille balançou a cabeça, sua voz calma, mas com uma ponta de urgência. Ela disse que não. Seu avô não sabia que ela estava ali, e se soubesse, ela seria a próxima a ser destruída, assim como tantos outros antes dela. Phoebe não baixou a faca, mas ouviu.
Havia algo na voz de Camille, um desespero escondido sob o profissionalismo polido que impediu Phoebe de expulsá-la da propriedade imediatamente. Camille explicou que era advogada no maior escritório de advocacia do estado, um escritório de propriedade da família Beaumont. Em 5 anos trabalhando lá, ela vira seu avô destruir inúmeras pessoas, inúmeros pequenos negócios, inúmeros sonhos, processos judiciais arranjados para esmagar seus oponentes, contratos escritos como armadilhas para as pessoas que os assinavam, advogados contratados não para defender a justiça, mas para torcê-la. Ela não aguentava mais. Phoebe perguntou por que ela viera aqui. De todas as pessoas que Conrad vitimizara, por que ela escolhera ajudá-la? Camille ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse o quanto deveria revelar. Então ela respondeu que era porque sabia exatamente o que seu avô estava fazendo com Phoebe. Ela conhecia cada tática, cada movimento, porque ouvira usá-los dezenas de vezes antes. E havia outra razão. Sua mãe fora amiga de Antoine Sinclair. Eles se conheceram quando eram jovens, antes de sua mãe se casar com a família Beaumont. Mas quando sua mãe ousou se opor a Conrad em um de seus negócios sujos, ele a expulsou da família. Divórcio, nem $1 de pensão, sem custódia da filha. Camille crescera sob a tutela do avô, treinada para se tornar uma ferramenta de seu império, mas nunca esquecera a mãe e nunca perdoara Conrad. Phoebe baixou a faca, embora ainda não confiasse nela completamente. Ela perguntou a Camille como ela pretendia ajudar. Camille abriu a pasta de couro que trouxera e tirou uma pilha grossa de arquivos. Ela explicou que continha todos os documentos legais relacionados ao que Conrad estava fazendo com a BioBounty, a suspensão sem fundamento da licença comercial, as inspeções constantes sem motivo. Ela analisara tudo e encontrara os pontos fracos na forma como Conrad estava atacando, os lugares onde ele ultrapassara os limites que a lei realmente permitia. Ela propôs que Phoebe precisava formar uma empresa oficial, registrar a BioBounty como marca registrada protegida e concluir todos os procedimentos legais de acordo com o regulamento. Se tudo fosse feito corretamente, Conrad não poderia tocá-la através da lei. Phoebe assentiu lentamente, mas então ela fez a pergunta que ambas já sabiam a resposta. E quanto aos ataques que acontecem fora da lei? O silêncio se estendeu entre elas. Camille baixou o olhar e admitiu que algumas coisas estavam além de seu alcance. Um advogado só podia lutar dentro do sistema legal. Quanto às coisas que aconteciam no escuro, ela não tinha poder ali. Phoebe entendeu. Essa parte pertenceria a Jude. Ela olhou para Camille e perguntou claramente o que ela queria em troca. Ninguém fazia algo assim sem um motivo. Camille levantou a cabeça e, pela primeira vez, Phoebe viu uma dor real naqueles olhos castanhos. Ela disse que queria liberdade. Quando Phoebe tivesse sucesso, quando a BioBounty estivesse forte o suficiente para que Conrad não pudesse mais fazer nada contra ela, Phoebe deveria lhe dar um emprego, qualquer emprego, desde que a deixasse ficar longe de sua família, escapar da sombra de seu avô e começar de novo com uma vida onde não fosse uma ferramenta para ninguém. Phoebe olhou nos olhos de Camille por um longo tempo. Ela viu ali o desespero de alguém tentando se libertar de correntes. O mesmo desespero que ela mesma carregara 1 ano antes, quando estava diante daquela cabana em colapso no meio do pântano. 2 mulheres de 2 mundos diferentes, mas ambas levadas ao limite por Conrad Beaumont. Phoebe assentiu. Foi um simples aceno, mas marcou o início de uma aliança que Conrad Beaumont nunca imaginaria. A neta que ele treinara para se tornar uma arma, agora usaria esse mesmo conhecimento contra ele. Camille cumpriu sua palavra. Ela trabalhou incansavelmente, colocando a fundação legal da BioBounty em perfeita ordem, registrando a marca, estabelecendo a empresa oficialmente e preparando cada documento tão minuciosamente que nenhum inspetor conseguia encontrar uma única falha. Mas Conrad Beaumont não era um homem que jogava pelas regras. Ele tinha outras maneiras. Os inspetores continuaram vindo, mesmo quando não tinham um motivo legítimo. Eles chegavam, olhavam ao redor, rabiscavam notas em seus pequenos cadernos e depois iam embora com expressões cheias de implicação silenciosa. Nenhuma violação jamais foi encontrada, mas sua presença era um lembrete. Um lembrete de que Conrad ainda estava observando, ainda esperando. Então, uma noite, Phoebe acordou com o som de algo errado. Quando correu para fora, o cais havia sido vandalizado.
As tábuas que ela e os trabalhadores passaram semanas consertando agora flutuavam na água. As cordas haviam sido cortadas. As armadilhas de camarão perto da margem haviam sido esmagadas. Ninguém estava lá, mas a mensagem era clara como o dia. Conrad Beaumont não estava desistindo. Ele nunca desistiria até que Phoebe se quebrasse ou desaparecesse. Na manhã seguinte, Jude olhou para o cais em ruínas com olhos frios como aço. Ele não disse nada. Não ofereceu nenhum comentário, nenhuma promessa, nenhum conforto. Ele simplesmente se virou e foi embora. Entrou em seu barco e desapareceu na névoa matinal do pântano. Ele não voltou naquele dia. Ele não voltou no dia seguinte também. Phoebe tentou não se preocupar, mas se pegou ouvindo o som de um motor de barco toda vez que algum barulho vinha do canal. Na também notou a ausência do pai. A menina perguntou a Phoebe para onde o pai tinha ido, porque ele não voltara para casa. Phoebe forçou um sorriso e disse que ele fora cuidar de alguns negócios, que voltaria em breve. Mas ela não sabia se estava dizendo a verdade ou apenas tentando se acalmar. Na terceira noite, quando Phoebe quase desistira de esperar, o som familiar de seu motor veio da escuridão. Ela ficou na varanda e observou a lancha atracar, e então Jude desceu. Ele parecia exausto. Havia sombras sob seus olhos, e alguns arranhões marcavam sua camisa preta, como se ele tivesse se roçado em algo afiado. Mas ele não ofereceu nenhuma explicação. Ele não disse uma palavra sobre o que acontecera naqueles 2 dias, para onde fora ou o que fizera. Ele apenas acenou uma vez para Phoebe, depois entrou para verificar Na enquanto ela dormia. A partir daquela noite, tudo mudou. Os inspetores nunca mais voltaram. Os homens que tentaram extorquir dinheiro de proteção de Phoebe desapareceram para sempre, como se nunca tivessem existido. O cais foi consertado durante a noite por homens que Phoebe não reconheceu. Eles vieram enquanto ela dormia e se foram antes do amanhecer, deixando para trás um trabalho concluído que parecia quase mágico. Phoebe entendeu. Ela não era tola e não era ingênua. Ela sabia que o que quer que Jude tivesse feito não era bom no sentido comum da palavra. Ele não resolvia problemas através da lei ou de negociações pacíficas. Ele os resolvia à maneira do mundo de onde vinha, o mundo da escuridão e da força, onde o homem mais forte vencia e o mais fraco aprendia a se afastar. Mas ele fizera isso para protegê-la, para proteger a fazenda, para proteger Rosie e Na, para proteger a estranha pequena família que eles estavam construindo ali no pântano. Uma noite, depois que as crianças adormeceram, Phoebe encontrou Jude sentado sozinho na varanda, olhando para a água que brilhava sob o luar. Ela trouxe 2 xícaras de chá quente, colocou uma ao lado dele e depois se sentou na cadeira ao lado da dele sem dizer uma palavra. O silêncio se estendeu entre eles, mas era um silêncio fácil, não constrangedor. Então Jude começou a falar, sua voz baixa e rouca, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Ele disse que não nascera assim. Ninguém nascia já pertencendo à escuridão. Mas a vida o empurrara para ela, e ele ficara lá por tanto tempo que esquecera como era a luz. Ele parou por um momento, seus olhos fixos em algum lugar distante. Então ele falou de sua esposa pela primeira vez desde que Phoebe o conhecia. Ele disse que ela fora sua luz. Ela sabia quem ele era, o que ele fazia, e ainda assim ficara. Ela acreditava que ele podia ser melhor, podia mudar, podia encontrar seu caminho para fora da escuridão. E quando estava com ela, ele realmente acreditava nisso também. Mas então ela se foi. O câncer a levou em apenas 6 meses, rápido e impiedoso como uma bala no coração. E quando ela morreu, ele pensou que nunca mais veria a luz. Ele afundou mais na escuridão, fazendo coisas das quais sabia que sua esposa nunca se orgulharia. Na parou de falar, parou de comer, como se também tivesse perdido parte de sua alma quando a mãe morreu. E ele não soube como salvar sua filha porque nem sabia como salvar a si mesmo. Phoebe ouviu cada palavra sem interromper, sem julgar, sem tentar pregar. Somente quando Jude se calou, ela finalmente falou, sua voz gentil, mas firme. Ela disse que também não era perfeita. Ela tinha sua própria escuridão, suas próprias noites em que queria desistir. Seus próprios momentos de raiva tão feroz que queria incendiar o mundo inteiro. Mas ela acreditava que cada pessoa tinha o direito de escolher como viver com essa escuridão. Não para apagá-la, porque isso não podia ser feito, mas para escolher não deixar que ela os engolisse por inteiro. Jude se virou e olhou para ela,
seus olhos encontrando os dela, castanhos e firmes. Não houve votos, nem promessas, nem palavras vazias sobre o futuro ou sobre o amor. Havia apenas duas pessoas sentadas lado a lado no escuro, observando os vagalumes piscarem sobre a água do pântano, cada um carregando suas próprias cicatrizes. Um entendimento estava se formando entre eles. Não completo, ainda não nomeado, mas crescendo um pouco mais a cada dia que passava, a cada refeição compartilhada, a cada conversa tarde da noite. E quando Phoebe finalmente se levantou e se virou para a casa, ela percebeu algo que a deixou ao mesmo tempo assustada e aquecida por dentro. Ela estava começando a se importar com este homem mais do que pretendia, mais do que deveria, e não tinha ideia de onde esse sentimento poderia levar. 2 anos se passaram como um sonho que Phoebe mal ousava acreditar ser real. A Bayou Bounty não era mais uma pequena fazenda com algumas dezenas de armadilhas de camarão feitas à mão. Tornara-se a maior fazenda de frutos do Mar do Bayou, estendendo-se por centenas de acres de terra que seu pai sonhara em recuperar. 50 restaurantes em toda a Louisiana faziam pedidos regulares, desde pequenas lanchonetes nos arredores da cidade até estabelecimentos de alta gastronomia no bairro francês. 25 trabalhadores trabalhavam lá todos os dias, todos de famílias que o sistema abandonara, pessoas que ninguém mais contrataria. E agora eles tinham trabalho fixo e renda suficiente para manter suas famílias vivas. O nome Bayou Bounty era conhecido em toda a região. O camarão dentro do círculo protetor, aparecendo em caminhões de entrega, em caixas de transporte, nos aventais de chefes orgulhosos de cozinhar com seus ingredientes. A mídia começou a notar. O Times-Picayune publicou a primeira matéria sob a manchete Bayou Bounty, um conto de fadas que surge do pântano. Depois, outros jornais seguiram. Estações de televisão locais vieram entrevistá-la. Blogueiros de culinária elogiaram a qualidade de seus frutos do mar nas redes sociais. E então, no final, a Forbes chegou. Eles enviaram um repórter até a fazenda e passaram uma semana inteira observando a operação e entrevistando Phoebe. O artigo foi publicado naquele outono com sua fotografia na capa, em pé no meio do pântano com um sorriso confiante. A manchete a nomeava empreendedora agrícola do ano, na luxuosa cobertura bem acima do bairro francês. Conrad Bauman sentou-se sozinho com um copo de uísque que fora esvaziado e enchido tantas vezes que ele perdera a conta. A edição da Forbes estava aberta na mesa à sua frente. A imagem da capa de Phoebe Sinclair o encarava como um desafio. Ele tentara de tudo. Inspetores, licenças, bandidos, ameaças, tudo falhara. A garota que ele queria enterrada no pântano não apenas sobrevivera. Ela ressurgira da lama e brilhava mais do que qualquer um que ele já tentara esmagar. Conrad olhou para a fotografia por um longo tempo e finalmente virou o rosto. Pela primeira vez em sua vida, ele teve que admitir que perdera. Camille também encontrou seu próprio caminho. Ela deixou o escritório de advocacia da família imediatamente após ajudar Phoebe a estruturar legalmente a Bayou Bounty, cortando todos os laços com seu avô, como sonhara em fazer por anos. Com sua experiência jurídica e o conhecimento que adquirira da própria família Bowman, ela fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar pequenos agricultores e pescadores a escapar das garras de corporações poderosas. O modelo da Bayou Bounty tornou-se o exemplo para a fundação, espalhando-se pela Louisiana e dando a dezenas de outras famílias a chance de reconstruir suas vidas. Camille finalmente encontrara a liberdade que tanto almejara. E mais importante, encontrara um novo propósito, não como ferramenta de outra pessoa, mas como uma mulher criando mudanças reais. Margarita estava no cais uma tarde, observando a atividade animada da fazenda que ela testemunhara desde seus primeiros dias. Barcos entravam e saíam sem parar. Trabalhadores se ocupavam em todas as direções. Risadas ecoavam sobre a água. Lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas marcadas enquanto ela sussurrava ao vento. Antoine, você está vendo isso? Sua filha conseguiu. Seu sonho se tornou realidade. Eu só queria que você estivesse aqui para ver. Phoebe estava não muito longe, ouvindo o sussurro de Margaret, mas sem intervir. Ela entendeu que Margaret estava falando com seu pai, com o velho amigo que salvara sua vida tantos anos antes. E naquele momento, Phoebe sentiu como se seu pai realmente estivesse lá, observando-a com aquele sorriso orgulhoso que ele costumava lhe dar,
sempre que ela terminava um prato exatamente da maneira certa. Mas para Phoebe, a verdadeira vitória não estava em artigos de jornal ou capas de revista. Estava nas pequenas coisas que ela via todos os dias. Trabalhadores chegando com sorrisos nos rostos, em vez das expressões ansiosas que usavam nos dias de desemprego. Seus filhos com refeições completas, com roupas decentes, com tetos sobre suas cabeças. Famílias antes descartadas pela sociedade, agora podiam levantar a cabeça e se orgulhar do trabalho que faziam. Ela não salvara apenas a si mesma. Ela salvara uma comunidade inteira. Um repórter de um jornal local veio entrevistá-la naquela mesma tarde. Ele perguntou sobre Conrad Beaumont, sobre a terra que ele lhe dera como presente, sobre como era saber que seu inimigo observava seu sucesso à distância. Phoebe sorriu, um sorriso calmo, sem nem mesmo um traço de amargura. Ela respondeu que não pensava mais nele. Realmente não pensava nele. Ela estava muito ocupada construindo o futuro, muito ocupada cuidando das pessoas que trabalhavam ao seu lado, muito ocupada vivendo a vida que escolhera. Conrad Beaumont podia sentar-se em sua cobertura luxuosa e pensar nela o quanto quisesse. Mas em sua mente ele se tornara o passado. A noite caiu sobre o pântano, manchando a água com tons brilhantes de laranja e roxo. Phoebe ficou no meio da fazenda e olhou ao redor para tudo o que construíra das cinzas sob as quais Conrad pretendia enterrá-la. A cabana em ruínas se tornara o escritório de operações. O cais podre se tornara um porto próspero. A terra morta agora transbordava de vida. Ela conseguira. Mas no fundo de seu coração, Phoebe sabia que ainda havia uma coisa por dizer. Algo mais importante que sucesso ou fama. Algo conectado ao homem parado na varanda à distância, observando-a com aqueles olhos que ela aprendera a ler nos últimos 2 anos. Isso teria que ser dito. Em breve. Aquela noite parecia comum, como tantas outras noites na casa de madeira de 2 andares à beira do pântano. O jantar foi servido com gumbo quente e pão de milho perfumado. Pratos que Phoebe cozinhara centenas de vezes e nunca se cansara de fazer. Na e Rosie sentaram-se lado a lado competindo para contar à vovó Meg histórias da escola. As 2 meninas tinham agora 8 e 7 anos, não mais as crianças perdidas e assustadas que eram no primeiro dia em que se conheceram. Nina agora podia falar, e falava com frequência, como se aqueles 2 anos silenciosos nunca tivessem acontecido. Margaret sentou-se à cabeceira da mesa, contando histórias antigas sobre Nova Orleans, de quando era jovem, sobre festas luxuosas e convidados famosos, sobre uma vida que agora existia apenas como uma memória distante. Ela contava essas histórias com frequência, e as meninas nunca se cansavam de ouvi-las, como se fossem contos de fadas de algum mundo encantado. Jude sentou-se em silêncio, observando como fazia todas as noites, seus olhos seguindo cada pessoa ao redor da mesa com uma expressão que ninguém mais conseguia ler. Mas Phoebe aprendera a ver o que estava escondido sob aquela fachada fria. Ela via o leve erguer do canto de sua boca quando Na ria. Ela via como ele se inclinava ligeiramente em direção à mesa quando Rosie contava uma história. Ela via como seus olhos se suavizavam sempre que se voltavam para ela. Depois do jantar, quando Margaret levou as meninas para a sala de estar para jogar um jogo, Phoebe e Jude saíram para a varanda como sempre faziam. A noite do pântano estava fresca e os vagalumes começaram a piscar sobre a água. Phoebe respirou fundo e então falou. Ela disse que estava pensando ultimamente em comprar uma casa própria. Jude ficou imóvel. Ela não olhou para ele, mas sentiu a mudança no ar, como se a temperatura ao redor tivesse caído alguns graus de repente. Ela continuou com a voz calma. A fazenda era um sucesso agora. Ela tinha dinheiro suficiente. Poderia facilmente cuidar de si mesma e de Rosie sem depender de ninguém. Era exatamente o que ela sonhara desde o primeiro dia em que pisou no pântano. O silêncio se estendeu entre eles. Jude não disse nada, apenas olhou para a água com o maxilar cerrado. Então Phoebe se virou e olhou para ele pela primeira vez desde que começara a conversa. Ela disse que todas as casas que fora ver pareciam erradas. Muito silenciosas, muito vazias. Nenhuma delas tinha o som de Na discutindo com Rosie logo de manhã sobre quem usaria o banheiro primeiro. Nenhuma delas tinha o cheiro do café que Jude preparava às 4 da manhã, quando não conseguia dormir. Nenhuma delas tinha os passos lentos de Margaret descendo para a cozinha para preparar o café da manhã. Jude se virou para ela, aqueles olhos cheios de coisas que ele não conseguia dizer em voz alta.
Phoebe olhou diretamente em seus olhos e continuou, sua voz mais firme do que nunca. Ela disse que não estava ficando por conveniência, não porque economizava no aluguel ou porque havia alguém para cuidar de Rosie. Ela estava ficando porque aqui era o seu lar. Jude, Nina, Rosie, Margaret. Esta era a sua família, a família que ela escolhera. Ela fez uma pausa por um segundo e continuou. Ela não os escolhera por gratidão pelo que Jude fizera por ela. Não os escolhera porque não tinha outra opção. Ela os escolhera porque era o que ela queria. Porque todas as manhãs, ao acordar e ver esses rostos, ela sentia que pertencia a este lugar. Jude ficou quieto por um longo tempo e finalmente falou, sua voz mais baixa e rouca do que o normal. Ele perguntou se ela tinha certeza. Ele não era um homem bom, e Phoebe sabia disso. Ele nunca seria um homem bom da maneira que o mundo exterior definia a bondade. Ele fizera coisas que não podiam ser perdoadas, e as faria de novo se precisasse. Ela tinha certeza de que queria escolher um homem assim? Phoebe não hesitou. Ela respondeu que não precisava de um homem bom. Ela precisava do homem certo. O homem que ficou quando tudo desmoronou. O homem que não desistiu, não importava o quão teimosa e impossível ela pudesse ser. O homem que a escolheu. E a Rosie, todos os dias, não por dever, mas porque queria. Jude estendeu a mão e tocou sua bochecha levemente. Sua mão era áspera, calejada de um trabalho sobre o qual ela nunca perguntava, e ainda assim gentil o suficiente para que ela mal pudesse senti-la. Ele disse que ela era um milagre que ele não merecia receber. Depois de perder sua esposa, ele pensara que viveria na escuridão para sempre. Mas então ela apareceu, trazendo consigo a luz que ele pensara ter se apagado para sempre. Phoebe colocou a mão sobre a dele e a segurou ali. Ela disse que ninguém era merecedor ou não merecedor. A vida não funcionava assim. Havia apenas escolher e ser escolhido, e ela o escolhera. A única questão era se ele a escolheria também. De dentro da casa, uma risada irrompeu no momento e o quebrou. A voz de Na gritou, papai, a Rosie está trapaceando. Venha aqui e resolva isso com ela. A voz de Margaret chamou os dois para dentro, porque a sobremesa estava pronta e o pudim estava esperando. Phoebe e Jude se olharam e, pela primeira vez, ela o viu sorrir de verdade. Não o sorriso seco ou zombeteiro ao qual se acostumara, mas o sorriso de um homem que acabara de encontrar algo que pensava ter perdido para sempre. Não houve necessidade de um beijo. Nenhuma necessidade de votos ou promessas destinadas a durar uma vida inteira. Bastava saber que eles haviam se escolhido, e isso era suficiente. Numa manhã de outubro, quando a luz dourada do sol se derramava pelos galhos dos antigos ciprestes como mel, Phoebe levou toda a família ao cemitério da cidade. Margaret caminhava lentamente, apoiada em sua bengala porque suas pernas haviam enfraquecido com a idade. No entanto, ela insistiu em caminhar sozinha e não deixou ninguém ajudá-la. Na e Rosie correram na frente de mãos dadas. As duas meninas, agora irmãs em todos os sentidos que importavam, impossíveis de separar. Jude caminhava ao lado de Phoebe, silencioso e firme como uma montanha. Sua presença, um lembrete silencioso de que ela não estava mais sozinha. Os dois túmulos ficavam lado a lado, sob a sombra de um velho carvalho. Antoine Sinclair e a irmã de Phoebe, as duas almas amadas que ela perdera, agora descansavam uma ao lado da outra em sono eterno. Phoebe ajoelhou-se diante do túmulo de seu pai e colocou a caixa de comida que preparara ao amanhecer. Gumbo feito com a receita que seu pai lhe ensinara. O prato que construíra seu nome, e agora vivia em sua própria cozinha. Rosie deixou um buquê de flores silvestres colhidas no pântano. Flores que a vovó Maggie lhe ensinara a nomear. Nena deixou o desenho que passara a semana inteira terminando. Um retrato de 4 adultos e 2 crianças sob o teto de uma casa no meio do pântano, brilhante de cor e transbordando de esperança. Phoebe começou a falar, sua voz suave, mas firme. Ela disse que sentia muito por ter demorado tanto para vir, pai. Desculpe pelas noites em que quis desistir, deixar tudo para trás e se render à derrota. Mas ela não desistira. Ela cumprira sua promessa à irmã, mantivera Rosie segura e feliz, e fizera o que seu pai sonhara, transformando o pântano na fazenda que ele um dia imaginara. Ela enfiou a mão no bolso e tirou a pequena colher de madeira que seu pai esculpira para ela quando criança. A colher que ela carregara como um talismã
por toda a jornada. A única coisa dele que ela guardara consigo por todos aqueles anos. Ela a colocou suavemente sobre a pedra e disse que a estava deixando ali para ele. Não porque não precisasse mais dela, mas porque queria que ele soubesse que agora podia se manter por conta própria. Ela não precisava mais de um talismã. Aprendera a proteger a si mesma e as pessoas que amava. Rosie parou ao lado da tia, sua mãozinha deslizando para a de Phoebe. Ela perguntou se a tia Phoebe estava triste. Phoebe sorriu e afastou o cabelo da criança. Ela disse que estava um pouco, mas também estava feliz. Rosie inclinou a cabeça e perguntou como alguém podia estar triste e feliz ao mesmo tempo. Phoebe se ajoelhou até ficar no nível dos olhos dela e explicou que amar alguém significava sentir falta quando eles iam para longe, e isso deixava uma pessoa triste. Mas amar alguém também significava mantê-los vivos em seu coração, continuando o que eles ensinaram e vivendo da maneira que eles gostariam que você vivesse. E isso deixava uma pessoa feliz. Rosie assentiu como se entendesse e depois correu para brincar com Na entre as fileiras de túmulos. Naquela noite, toda a família sentou-se ao redor da mesa de jantar na casa de madeira aquecida. Jude abriu uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. Margaret contou histórias de seus dias de juventude, sobre Antoine e sobre os anos em que foram rivais no mundo da comida. Na e Rosie brigaram pelo último pedaço de pudim, sua discussão barulhenta transbordando de risadas. A luz das velas tremeluzia sobre a mesa. Risadas ecoavam pela sala, e Phoebe sentou-se ali, olhando para os rostos que amava, sentindo um calor se espalhar por seu coração. Conrad Beaumont quisera enterrá-la em um pântano mortal. Ele quisera vê-la desmoronar, quisera vê-la voltar rastejando e implorar por misericórdia. Mas em vez disso, ela transformara a lama que ele lhe dera como uma sentença de morte em um reino próprio. Não através do ódio, não através da vingança, mas através do amor, da resistência, da fé em si mesma e nas pessoas que escolheram ficar ao seu lado. Essa foi a vitória mais perfeita de todas. Não destruir o inimigo, mas construir algo tão belo que o inimigo tivesse que assistir de longe com amargura. Não se afogar no ódio, mas erguer-se tão forte que o próprio ódio se tornasse sem sentido. Não desaparecer no silêncio como o inimigo esperava, mas brilhar tão intensamente que o mundo inteiro não tivesse escolha a não ser ver. A porta da casa se fechou, mantendo as risadas e a luz seguras lá dentro. Do lado de fora, o vento do pântano soprava suavemente, carregando o sabor do baiô e a promessa da primavera que ainda estava por vir. Tudo o que um dia parecera destinado a terminar se tornara um começo. E isso era suficiente, isso era tudo. Obrigado por dedicar seu tempo para acompanhar a história de Phoebe do início ao fim. Como a jornada dela fez você se sentir? Houve um momento que trouxe lágrimas aos seus olhos ou um momento que te fez sorrir? Gostaríamos muito de ouvir os sentimentos guardados em seus corações nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, por favor, dê um like no vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as histórias emocionantes que compartilhamos todos os dias. Desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e dias repletos de paz. Adeus por enquanto e nos vemos novamente no próximo vídeo.